Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, mais precisamente ainda da sala infantil, onde o nosso foco, a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Já passaram por aqui hoje a Alícia, o Ravi, a Márcia Bir e várias outras pessoas. Tia Simone estava aqui agora há pouco, estava ajudando ela aqui, auxiliando aqui nos últimos preparos do jantar. Nós estamos estudando essa maravilha conhecida como Bíblia Sagrada. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida e esta é uma versão Bíblia Pastoral. Nós vamos utilizar essas duas bibliografias. Essa aqui tem uma introdução muito bacana, nós estamos iniciando aí o estudo do livro de Êxodo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais um dia especial, mais um dia de Deus, mais um dia em que nós tivemos a oportunidade de caminharmos sobre este chão. Se o Senhor puder nos perdoar, pois somos pecadores, nós possamos ser aptos, que o Senhor possa olhar com carinho para nós, os humanos, que nós possamos agradecer a Jesus Cristo pelo seu sacrifício há 2000 anos atrás. Que o Senhor visite os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que para nós são caros, nossos empreendimentos, nossa saúde, nossos recursos. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos estudando este livro, Bíblia Sagrada. Essa aqui é uma versão da pastoral, mas eu gosto da introdução dela. Ela tem uma introdução muito legal, bem histórica, bem teológica. E aí nós vamos estar iniciando aí. Antes de passarmos para a leitura e a reflexão aí do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é atribuído a Moisés, tá? Eu tenho aqui uma pequena lista de abraços. Márcia Bier, nossa querida Márcia, esteve aqui hoje à noite. Foi iniciado aí um grupo de mulheres, olha que interessante, tá? E aí a minha esposa e a Márcia aí são as responsáveis aí pelo grupo de mulheres. Um abraço especial também para a Alícia, a Silmara, João Ítalo Igrejado, nosso querido João aí. Deus abençoe você, Júlia e Sofia, minhas sobrinhas. Um abraço muito especial. Um abraço especial também para o Cristiano Farão, deixou um comentário aí em um dos nossos vídeos. Um abraço especial para os nossos maravilhosos inscritos. O Léo também. O Léo está em Belo Horizonte, foi fazer um teste aí. Está juntamente com o seu papai. Ficou de mandar um pequeno vídeo aí, mandando um oi aí pro pessoal do Betel, para Juiz de Fora aí. Léo, um abraço para você. Deus te abençoe. Leandro, um abraço para você, que Deus te abençoe. A nossa bibliografia vai ser estes dois livros aqui. É o mesmo livro, traduções diferentes. Este aqui é traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta é uma versão de 2006. Este aqui tem outros tradutores aqui. Essa é uma versão de 1990, Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus, 1990. Vou utilizar a introdução dela. Ela foi traduzida por Ivo Stormiolo, Euclides Martins Balancin, José Luiz Gonzaga do Prado. Tem aqui as pessoas que fizeram a revisão, né? Revisão exegética, José Bortolini, revisão literária, José Dias Goulart, direção editorial, José Bortolini, coordenação gráfica, Arno Brostolin, capa Caminhada para Jerusalém, de Cláudio Pastro. Então é isso aí. Nós vamos ler aqui a introdução na nova playlist. Nós já temos aí vários livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, Gênesis. Agora nós vamos iniciar aí a leitura, a troca de ideias, o curso, a informação. Eu gosto de falar encontro, tá? Eu gosto de falar encontro aí do livro de Êxodo. Hoje vai ser apenas a introdução. Gente, bebe água, tá? Aqui em Juiz de Fora, região de Minas Gerais, região da Zona da Mata, aqui próximo ao Rio de Janeiro, tá um calor
Tem que beber água aí para hidratar os rins aí. Certo? Já oramos, já mandei as mensagens, os abraços. Um abraço especial, tia Simone Ara, dona do meu coração, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. Um abraço especial para vocês. Êxodo. Deus liberta e forma seu povo, tá? Estou utilizando esta aqui, a Bíblia Sagrada da Pastoral. Tem outras Bíblias, tem essa aqui, tem Bíblia de estudo, tem várias Bíblias aí. Então todas as referências vão sendo colocadas aí, se for algum artigo, se for algum comentário, se for algum filósofo, se for algum teólogo, tá? Vai ficar tudo aí depois aí, durante os nossos encontros aí. Introdução a Êxodo. A palavra êxodo significa saída. Já ouviu falar de êxodo rural? É quando as pessoas saem das cidades pequenas, da roça, do interior, e vão se deslocar aí para as cidades grandes aí. O livro tem esse nome porque começa narrando como os hebreus saíram da terra do Egito, onde eram escravos. Tem lá, nós estudamos o Gênesis, né, quando Jacó, juntamente com a sua galera, vai parar lá no Egito. O acontecimento se deu por volta do ano 1250 a.C. Então tem uma data aqui aproximada, então é histórico, né, isso aí. Quem desconhece a mensagem do Êxodo jamais entenderá o sentido de toda a Bíblia, pois está fundamentada neste livro a ideia de que se tem de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. De fato, a mensagem central do Êxodo é a revelação do nome do Deus verdadeiro, o Eu Sou, né? Quando Moisés pergunta quem o Senhor, quem está me enviando lá? Quem é? Eu sou, ou seja, Deus é. Aqui a Bíblia, esta Bíblia pastoral, ela vai usar o nome Javé, né? Se a gente for olhar no hebraico, são 4 letras, YHWH, que a gente não sabe como se lê, não sabe como se pronuncia. Para vocês entenderem o nosso grau de ignorância. 4 letras, a gente não sabe. A gente sabe ler bola, a gente sabe ler pipa, a gente sabe ler cachorro, a gente sabe ler lua, a gente sabe ler sol, mas o nome de Deus a gente não sabe ler. Então a Bíblia está aqui, esta Bíblia da pastoral está usando o nome Javé, e J-A-V-E, Javé. Embora de origem discutida, tá? Embora de origem discutida, esse nome no Êxodo está intimamente ligado à libertação do povo hebreu. E Javé, ou Iavé, ou Yahu, a gente não sabe o nome, tá? É o único Deus que ouve o clamor do povo oprimido e o liberta para estabelecer com ele uma aliança e lhe dar leis que transformem as relações entre as pessoas. Aí o Moisés vai ter um encontro com Deus, um despertar espiritual, lá no monte, vai lá no Egito, tem todos esses acontecimentos aí, certo? O personagem principal, sem ser Deus, é claro, do livro do Êxodo é o Moisés, né? E o seu arquirrival é o faraó, né? Arquirrival é o faraó. Moisés é aquela pessoa muito interessante do ponto de vista do professor de filosofia Vitor Lima, tá? O Moisés é o cara que consegue tirar uma nação, um povo, de dentro de um sistema. E ele outro dia estava falando sobre o sistema capitalista. Para nós, eu e você, que somos inseridos dentro desse sistema, para a gente sair de um sistema como esse, que é complexo, quase perfeito, só mesmo um Deus para conseguir nos tirar deste sistema conhecido como capitalista. Daí surge uma comunidade em que são asseguradas vida, liberdade e dignidade. Essa aliança é afirmada em 2 formas. Princípios de vida, o decálogo, sabe, os 10 mandamentos? Tá lá, as tábuas escritas por Moisés, ele fica chateado, ele quebra as tábuas, ele faz as tábuas de novo, que orienta o povo para um ideal de sociedade e leis. Código da Aliança. Vai ter aí o código, ele vai escrever as 613 leis, ele reforça a lei no Deuteronômio, no Números, é um reforço, uma tentativa para manter o povo num caminho mais excelente. É isso. Assim como existe lei de trânsito, assim como existe lei trabalhista, assim como existe lei esportiva, assim que existe lei, tem vários tipos de lei. E aí nós temos
a nossa Constituição, né? Nossa Constituição, que tem por finalidade conduzir o povo a uma prática deste ideal nos vários contextos históricos. Deste modo, o homem só é capaz de nomear o verdadeiro Deus quando o considera de fato como o libertador de qualquer forma de escravidão e quando o mesmo homem se põe a serviço da libertação em todos os níveis da própria vida. Todos os níveis, aí você vai imaginar todos os níveis possíveis. Níveis psicológicos, emocionais, afetivos, de relacionamento, no trabalho, da empresa, do grupo de WhatsApp, do canal do YouTube. São todos esses níveis aí. Somente Javé, Deus, né? Deus, Javé, Yahvé, é digno de adoração. Qualquer outro Deus, esse outro Deus aqui está com letra minúscula, D minúsculo, é ídolo e deve ser rejeitado. Naquela época, existiam umas ideias de que tudo era Deus. A água, o céu, o ar, o vento, o rio Nilo, tudo que você imaginar. Então tinha Deus da colheita, Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus do vinho, tinha Deus para tudo enquanto é tipo e gosto. Tal escolha decisiva, ou viver na liberdade, ou cultuar e servir à opressão e exploração. Gente, a vida de Moisés, a gente pode classificar a vida dele, dividir a vida dele em 3 etapas. Período como egípcio, período lá em Midian e o período em que ele liberta o povo aí. Então são períodos de 40 anos, o 40 tem toda uma simbologia, nós vamos falar sobre isso, né? E aí ele é um verdadeiro herói e tem superpoderes em Super Moisés aí, que consegue fazer essa façanha aí. Os capítulos 23, 31, 35, 40 foram acrescentados por sacerdotes após o exílio na Babilônia. Olha que coisa interessante. Este livro afirma que os capítulos 25, 31 e 35 a 40 são acréscimos, acrescentados por sacerdotes após o exílio na Babilônia, que acontece muito depois aí de Moisés. Eles procuravam com isso dar uma identidade religiosa ao povo que não tinha identidade política nenhuma durante a dominação persa. Então aí a gente entende que houve aí sim, mas apesar de tudo é um livro ainda muito antigo, apesar desse acréscimo, né? Desse acréscimo nos capítulos 25 e 31. A pergunta fundamental do Êxodo é: qual é o verdadeiro Deus? Você poderia me dizer qual é o verdadeiro Deus? Irmão Gesto, eu sinto no meu coração que existe alguma coisa superior a nós. Não sei o nome. Irmão Gesto, segundo a mecânica quântica, existe algo chamado princípio antrópico forte. Também não sei o que é direito. Irmão Gesto, eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, o Mestre, o nosso Salvador. Irmão Gesto, eu acredito que... Irmão Gesto, gente, cada um tem a sua forma, a sua maneira de entender, de se expressar, de falar com o sagrado. E o que a gente não pode fazer é ficar julgando a forma ao qual as pessoas se identificam com as suas crenças. Eu não posso sair daqui do Instituto Betel e ir lá na igreja do irmão B e falar que ele está errado porque ele não segue um livro sagrado que eu sigo. Eu não posso sair daqui e ir lá no irmão C e falar que ele está errado porque lá na cerimônia religiosa dele todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo. Eu não posso fazer essas coisas. O que eu tenho que fazer é respeitar os meus diferentes. E se por acaso a pessoa quiser dialogar sobre o que ele pensa, sobre o que eu penso, sobre a espiritualidade, sobre a fé, sobre a crença, aí é outra coisa, é outro momento, é outra ocasião. O nosso trabalho aqui
ele envolve a utilização da Bíblia Sagrada, porque nós estamos lidando com crianças, adolescentes e jovens. A gente utiliza os princípios cristãos: amor, fraternidade, compromisso, união, partilha. É isso, ajuda ao próximo. E com isso, a gente tem conseguido aí colocar gente no mundo. Tá faltando gente. E a gente tem conseguido aí com muita cautela, com bastante esforço, colocar gente. São quase 22 horas da noite. Eu tô acordado desde as 5h30. Então daqui a pouco eu vou para casa, vou tomar um banho, mas eu tinha que preparar essa introdução para ficar pronto, para colocar lá na playlist, para quando eu começar a gravar os vídeos do Êxodo, já está tudo pronto, só chegar e postar e salvar na playlist aí. E assim os trabalhos não podem parar, certo? A resposta que aí encontramos é a mesma que reaparece em toda a Bíblia, e principalmente na pregação, atividade e pessoa de Jesus. Sabe o Jesus? Nós falamos sobre Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, carta de Paulo aos Romanos. O tempo todo falando de Jesus. Por isso, o livro do Êxodo é de suma importância para entendermos o que significa Jesus como Filho de Deus e para sabermos o que é o reino de Deus. Então são duas questões importantes. Primeiro, saber, entender, procurar buscar entendimento, porque às vezes a gente entende, mas não entende. Pesquisar, melhorar o nosso repertório sobre Jesus, Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é o reino de Deus? Lembrando que se você falar reino, dá a entender que é algo grandioso, dá a entender que é algo superior, dá a entender que é algo vistoso, algo que tem riquezas, algo que, sabe, que excede a nossa compreensão. Nós, pessoas simples. Então é isso. Saber o que significa Jesus como Filho de Deus e saber o que é o reino de Deus. Sem o Êxodo, a Bíblia perderia o seu ponto de partida, que nos leva a Jesus Cristo, a fim de construirmos com ele o reino e sua justiça. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo que vale a pena a gente reforçar. As narrativas de Moisés, principalmente o Êxodo, a travessia dos egípcios através lá da fenda que dá lá no mar, que os hebreus atravessam, os israelitas atravessam, e os soldados e o faraó egípcio tentam ir atrás, aí as águas vêm e eles morrem afogados. Tá? Gente, isso não se encontra na história do Egito. Então a gente deve ter mais teorias sobre isso. Eu conheço duas que eu acho bastante interessante. Primeira teoria. Ou essa narrativa do Êxodo não existiu. Isso aqui foi uma compilação de histórias contadas de outros povos. Geralmente as histórias eram contadas oralmente. Então, algum dia alguém atribuiu isso a Moisés, pegou essas histórias, colocou num livro, num papiro, e ela chegou até nós durante esses milênios. Ou aconteceu e os egípcios ficaram tão envergonhados que não colocaram nas suas histórias aí. Seus escribas não falaram nada, seus historiadores, nada ficou escrito. Lembrando que os egípcios, não só os egípcios, tá? As civilizações antigas gostavam de deixar essas simbologias, estes sinais aí detalhados em pedras, em figuras, em gravuras, em artes. Então a gente tem que entender que aconteceu alguma coisa. A gente tem que entender que está escrito em um livro que é considerado sagrado pelos cristãos e não cristãos. E a gente tenta utilizar estas narrativas da melhor maneira possível. É isso, tá? E me parece, eu posso depois confirmar,
Foi até o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, que disse num podcast, que agora eu não lembro qual podcast. Eu não sei se foi no Flow ou se foi no Inteligência Limitada. Ele disse que encontraram aí umas rodas de carroças ou de biga, né? De carruagens de soldados egípcios no mar, lá onde que aconteceu essa treta toda aí, tá? Então, aí já estão cogitando que pode ser sim as carruagens ali dos egípcios e tal, né? E tentando confirmar aí a história como verídica, tá? Com a morte de José e seus irmãos, termina a história de uma família e começa a história de um povo, conforme a promessa em Gênesis 46, versículo 3. Com medo de o povo explorado tome consciência da sua própria situação e se revolte, o poder político da época, né, o faraó, lança mão de trabalhos forçados e de pressão psicológica. Assim, o povo não tem condições e meios de se organizar e de se libertar. Certo? A princípio, a nossa introdução termina aqui. Certo? Então, nos próximos encontros, eu já tenho um já gravado, o primeiro encontro de Êxodo, capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 22, certo? Agradeço você que está conosco, você que tem acompanhado o nosso trabalho. Se você que está só de passagem, vou ver o canal desse cara, esse careca, vou ver o que esse cara fala. Se você puder nos ajudar, clica aí no botão de inscrever-se. Assim você estará contribuindo com a nossa obra, a gente corre um bom risco de, quem sabe, a gente acertar alguém que vai nos ajudar com os trabalhos aqui. Lembrando que o nosso foco, a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este manual, Manual da Vida Boa, Bíblia Sagrada, que nós possamos nos alimentar deste livro, que nós possamos aprender, que nós possamos crescer como seres humanos, que nós possamos entender que a nossa alma, a nossa consciência, a nossa vida espiritual é muito importante e que a gente consiga ser instrumento de paz na vida de outras pessoas. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Sagrada, Manual da Vida Boa, adote uma Bíblia. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. A gente se vê por aí nessas mídias digitais. Nos ajuda aí, se inscreve. Um abraço especial, inscritos. Valeu, fiquem com Deus.